Na aula de hoje nós vamos pintar esse lindo tema de tigela com limão, morango, vamos pintar também as folhas. E esse projeto faz parte da minha apostila de frutas e vasilhas. É uma apostila que vem com 7 projetos, guia de cores e foto colorida, e todas as aulas vão ficar disponíveis gratuitamente aqui no canal do YouTube para você assistir e fazer a sua pintura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para aquela amiga que também ama pintar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos à aula. Vamos começar aqui mais um projeto da apostila Frutas e Vasilhas. Eu já adiantei um pouquinho, fiz aqui o morango para nossa aula não ficar tão grande. E aqui fiz 2 limão que tá aqui por trás da vasilha, mas é bem facinho de pintar. Da mesma forma que as mesmas cores que eu vou usar nesse aqui, é o mesmo jeito, é as mesmas cores nesse daqui também. Nós vamos usar branco, amarelo bebê, aqui é o amarelo limão, o meu tá na tampinha preta porque é neon, mas não precisa ser o amarelo limão neon. Se você não tem o amarelo limão neon, não precisa. Usa o que você tem aí. E aqui o amarelo ouro e o siena natural. Nós vamos começar colocando o amarelo bebê nas partes que vão ficar mais clarinho. Então, comece com o amarelo bebê, vem espalhando. Onde eu quero que fique bem clarinho, vou colocar o amarelo bebê. Se você não tem o amarelo bebê, você pega o branco e mistura um pouquinho do amarelo ouro. E aí, vai fazer o amarelo bebê. Agora, vem com o amarelo limão. E vamos colocar aqui sem tampar esse amarelo bebê. Deixa ele aparecendo um pouquinho. Ó, vou usar um pincel mais achatado, que fica mais fácil pra fazer aqui essas partezinhas aqui, os cantinhos. Depois, para fazer o contorninho, a gente pode usar um pincelzinho menorzinho também. Um pincel achatado menorzinho que ajuda, fica mais fácil para fazer os contorninhos. A gente consegue ter mais controle da onde a tinta vai passar, a quantidade de tinta com um pincel menor. Mas se você não tiver, pode fazer com o que você tem aí. Às vezes a gente fala, olha, usa aí esse pincel, usa pituar, mas às vezes você não tem. Então, usa o que você tem. Não deixa de pintar por causa disso. Ó, vem com mais um pouquinho aqui do amarelo, bebê, pra não perder. E aqui termina de preencher com o amarelo limão. Agora, nós vamos colocar o amarelo ouro. Ó, essa partezinha aqui, vou colocar amarelo ouro. E você vem misturando com o amarelo limão, mas com cuidado para não ficar muito forte também. Ficar muito escuro. Porque o limão, ele não é tão escuro. Ele tem um tomzinho mais clarinho. Aqui nos cantinhos, ó, amarelo ouro. E aí, você pode ir misturando com um pouquinho do amarelo limão. Toma cuidado que o amarelo limão, ele é bem clarinho. E aí, quando se escurecer demais, depois, a gente não consegue deixar ele bem clarinho de novo. Aqui não tem problema se encostar nas sépalas, é uma cor clarinha, não tem problema. Ó, vamos colocar aqui, ó, nesse cantinho também, amarelo limão, amarelo ouro. Vem de pouco a pouco, não coloca muito,
E aí, conforme você achar que precisa colocar mais tinta, aí você coloca. Às vezes a gente vem de uma vez com um monte e depois fica muito escuro, dá mais trabalho. Vamos usar, ó, ciano natural, vou pegar até um pincel menor, porque senão fica muito escuro, ó. Com um pincelzinho menor, a gente vem nessas partes que vamos deixar mais escuro, usamos ciano natural. Ó, aqui no meio, vamos colocar um pouquinho também de amarelo, ouro. Pode colocar o amarelo, limão. Não precisa deixar assim tudo branco, tudo clarinho. E a casca do limão não é lisinha, então pode deixar manchadinho. Não precisa alisar tanto. Ó, vai colocando ciano e você pode vir também misturando com o amarelo ouro. Vou pegar agora o branco, ó, e vamos colocar nessas partes aqui que a gente quer que fique mais clarinho. Ó, um pouquinho movimento circular, depois que secar, se você achar que precisa reforçar, você vem e coloca um pouquinho mais. E com o pincel menorzinho mesmo, a gente vem e faz umas batidinhas aqui com siena, umas manchinhas. Não precisa ser muito. Ó, vem, tira um pouquinho do excesso. Vamos pintar aqui esse que tá por trás. Ó, vamos colocar aqui nessa parte o amarelo bebê, bem aqui na pontinha. E mais aqui, ó, amarelo bebê. Colocou o amarelo bebê, já venho aqui com o amarelo limão. Aí, se você tiver o pincel menor, usa o pincel menor, que é um espacinho pequeno, vai ficar mais fácil. Ó, preenchi quase tudo aqui. Esse espacinho aqui, vou deixar mais escuro, vou usar o amarelo ouro. Não se preocupe se aqui ficar com a tonalidade parecida, depois a gente vai, hora que der uma secadinha no acabamento, a gente vem aqui e escurece um pouquinho mais a sombra, não se preocupe. Siena natural. Pode deixar meio manchadinho, não precisa alisar tanto. O limão fica bem legal se a gente deixa um pouquinho manchadinho, mas também cuidado para não ficar muitas manchas. Ó, e aqui, amarelo ouro. Um pouquinho aqui também. Ó, um pouquinho do branco nessas partes que a gente quer que fique mais clarinho. E aí, depois que der uma secadinha, você observa se precisa colocar mais. Aqui, ó, nós vamos colocar bem aqui um pouquinho do siena e o amarelo.
faz aqui essa curvinha para dar mais destaque aqui para essa parte do limão. E vem, ó, com um pouquinho do ciano, deixa aqui umas manchinhas. Aqui na pontinha, ó, no limão, ele tem assim, bem pequenininho assim, um detalhezinho aqui nessa parte dele. Então, vamos colocar aqui um pouquinho esse detalhe com o siena. Ó, coloquei o siena natural aqui e vou colocar um pouquinho, pode ser do sépia, qualquer cor mais escurinha que você tem. Volto com o siena de novo, para não ficar tão escuro. Depois, a gente pode deixar aqui um pouquinho mais escura essa partezinha. Espera ela secar um pouquinho o tecido que vai ficar mais fácil para fazer isso. Ó, vamos colocar aqui, vamos para esse. Amarelo bebê. Aqui também, ó. Coloca, espalha. E já vem com o amarelo limão. Vem com o pincel mais achatado. E vamos, ó, terminar de preencher aqui com o amarelo limão. Tenta não entortar, deixar ele mais redondinho. Ó, aqui eu passei por cima do amarelo, mas não tem problema. A gente volta depois, ó, e coloca um pouquinho mais. Amarelo ouro, agora nós vamos usar aqui nessa parte, ó, puxa, não é aqui no contorno, pertinho do contorno, mas não precisa tampar ali a parte clarinha. Ó, vai seguindo aqui a curvinha. Aqui pertinho. Pertinho do morango também, amarelo ouro. Puxa um pouquinho aqui mais para dentro. E aqui, ó, você deixa mais clarinho. Traz o amarelo ouro mais aqui, essa parte de dentro do limão. E vamos colocar siena natural. Ó, pode deixar assim mais manchadinho, não precisa alisar tanto. Só toma cuidado com o siena, porque às vezes a gente vai empolgando. Quando vê a cor mais escura, já tampou as cores clarinhas todinho. Ó, aqui a gente vai deixar um pouquinho mais escuro. E agora, com o pincel menorzinho, vem aqui, faz esse contorninho com uma cor mais clarinha. E o amarelo, ele é uma cor transparente. Igual eu risquei aqui, e ainda às vezes precisa reforçar um pouquinho com lápis para aparecer bem no vídeo.
então fica bem mais forte o risco. Aí, pra você, quando você for pintar, use um carbono, se você tiver um carbono amarelo, fica ótimo. Pra gente fazer pintura nos tons amarelo, é bom ter um carbono amarelo, que aí vai ficar bem mais fácil. Mas se você não tiver, tenta tirar o risco, por exemplo, se for carbono preto ou azul, vermelho também não é tão difícil de tampar. Mas tenta tirar um pouquinho mais fraquinho, que às vezes eu preciso reforçar para aparecer aqui no vídeo, ficar mais fácil para enxergar. Ó, e vem com o branco. Não precisa deixar só aqui, põe um pouquinho aqui também, ó. Aqui nessa lateral. Ó, não fica espalhando, faz o movimento várias vezes, ó, só que eu passo no mesmo lugar o pincel. E agora, com o pincel menorzinho mesmo, a gente vem e faz aqui umas manchinhas com siena. Não precisa deixá-las muito forte. Você vem, ó, com o mesmo pincel e tira um pouquinho do excesso. Porque senão, às vezes, fica muito forte aqui a cor. E o limão tem uma cor bem clarinha, bem delicada. Vamos colocar um pinguinho bem na pontinha. Não coloca grande, põe um pouquinho. Pode usar qualquer cor que você tenha mais escuro. Mistura aqui com siena para não ficar também escuro demais. Eu estou usando o pântano, mas pode ser o sépia, o verde oliva, qualquer cor para deixar aqui mais escurinho. Só não coloca assim o preto, porque aí fica muito escuro. Perde um pouquinho da delicadeza aqui do limão. Vamos fazer, ó, esse daqui que tá aparecendo essa partezinha aqui dele. Pra gente não perder esse risquinho, vamos marcar com siena natural. Pode passar por cima mesmo, ó, do risco, pra gente não perder. Vem com um pouquinho do amarelo ouro, passa por cima do siena, pra não ficar muito escuro também. Ó, puxa um pouquinho. E agora, a gente vem aqui com o amarelo limão. Do lado de cá, amarelo limão. Um pouquinho do amarelo bebê, pode misturar. E agora, a gente já pode usar um pincel maior. Ó, vamos colocar o amarelo bebê aqui na parte que vai ficar mais clarinho. Ó, coloquei em 3 lugares o amarelo bebê. Coloquei aqui, aqui no centro e aqui. Agora, vamos terminar aqui de preencher com o amarelo limão. Ó, terminei aqui de preencher com o amarelo limão. E vamos colocar nesses cantinhos amarelo ouro. Aqui também. Ó, não precisa tampar todo o contorninho aqui do amarelo limão. Ó, traz mais aqui, segue aqui o movimento, a curvinha do limão. Segue a curvinha do limão. Vamos agora com um pouquinho do siena natural, mais no cantinho do pincel. E vamos deixar aqui essas partes mais escuras.
Olha só como que o siena natural, ele deixa o limão bem mais bonito. A sombra que ele faz, né, no limão, eu acho muito lindo. Vamos fazer umas manchinhas aqui também. Limpa o pincel, volta, deixa mais fraquinho. Com branco, vamos realçar aqui essas partes que a gente quer que fique mais clarinha, para deixar também esse efeito mais redondinho aqui do limão. Aqui na parte de baixo, vou colocar um pouquinho do branco, bem pertinho do contorno. Não precisa contornar tudo, é mais aqui, ó, nessa curvinha. Agora aqui na pontinha a gente vem, faz aquele detalhe usando aqui o siena e eu estou usando o pântano, mas pode ser o sépia também, é só um pontinho que o limão tem aqui nessa partezinha. É bem pequenininho. Vamos pintar os morangos. Vamos usar o rosa bebê, aqui é o vermelho vivo, goiaba queimada, mas pode usar o vermelho tomate no lugar de goiaba queimada. E aqui é o vermelho profundo, mas você pode usar o púrpura também se você não tiver o vermelho profundo. E vamos usar também o vinho. Vamos começar usando aqui o rosa bebê. Pode ser o tutti-frutti se você não tiver o rosa bebê. Vermelho vivo. Pode usar também um pincelzinho normal, se você não tiver um pituá menorzinho, pode usar um pincel normal. Agora tá chegando mais perto do contorno, vamos usar um outro pincel que fique mais fácil pra gente fazer aqui o contorno. Ó, aqui em cima eu vou colocar também rosa bebê. Então, aqui vai ficar mais clarinho com o rosa bebê. Se você não tiver tutti-frutti nem rosa bebê, mistura um pouquinho do vermelho vivo com o branco, que vai ficar parecido com o rosa bebê. Aí, você coloca mais branco e pouquinho vermelho vivo. Fica bem bonito. Agora, o goiaba queimada. Se você não tiver goiaba queimada, pode usar vermelho tomate, vermelho escarlate. Cuidado para não entortar aqui perto da vasilha aqui. Ó, aqui tô colocando um pouquinho do vermelho vivo. E reforçando com o rosa. E agora, vamos colocar o vermelho profundo, mas pode ser o púrpura também. Pouquinho vermelho profundo para não ficar muito escuro. Não quero que fique muito escuro. Se você quiser que fique mais escuro, você pode pôr mais. Ó, vamos colocar um pouquinho aqui no meio para deixar essa partezinha um pouquinho mais escurinho, mas é bem pouquinho. Aqui em cima, vou colocar um pouquinho mais do vermelho do goiaba
Cuidado para não tampar as partes mais clarinhas. Vou pegar um pouquinho do vinho, só aqui, ó, bem pouquinho mesmo, para não ficar tão escuro. E mistura também aqui com o vermelho profundo. Mas coloca bem pouco para não ficar escuro demais. Lavo o pincel, ó, lavei, enxuguei, não tem tinta, venho aqui só pincel mesmo, sem tinta, não deixa ele encharcado de água, vem e esfuma um pouquinho. E com um pincel menor mesmo, mais achatado, pode ser também um pincel fininho, se você não tiver um pincel menorzinho achatado, pode ser um pincel mais fininho. Nessas partes aqui mais escuras, nós vamos fazer a casinha, a casinha da sementinha com a cor vinho, nas partes mais escuras. Porque se a gente colocar uma cor parecida com a do fundo, uma cor mais clara, às vezes não vai aparecer. Conforme vai ficando mais clarinho, vamos colocar o vermelho profundo. E nessa parte bem clarinha mesmo, a gente pode colocar o goiaba queimado. Tenta não fazer assim muito grande as casinhas. Para o morango ficar mais delicado. Se ficar muito grande, às vezes não vai ficar tão delicado. Olha que lindo que já fica. Ó, vamos pintar aqui o outro enquanto vai absorvendo aqui a tinta. Vamos aproveitar e pintar aqui esse, ó, que aparece só um pedacinho. Vamos usar as mesmas cores. Vamos colocar aqui o rosa, bebê. Vou puxar um pouquinho do rosa aqui para essa pontinha dele. E agora, vem com o vermelho vivo, enchendo aqui pertinho do rosa bebê. Faz aqui o contorninho bem caprichado pra ficar bem lindo o morango, que o contorno conta muito na pintura. Às vezes a gente não faz o contorninho bem feitinho, deixa faltando tinta, aí não vai ficar tão legal. Agora, goiaba queimada, nessa parte que vai ficar um pouquinho mais escura. Vou pegar até um pincel menor pra ficar bem mais fácil de fazer aqui esses cantinhos. Agora, vamos colocar o vermelho profundo. Esfuma um pouquinho, não tampa aqui a cor mais clarinha. E com um pouquinho do vinho, vamos deixar aqui mais escuro. Bem pouquinho, não coloca muito, senão vai ficar forte demais. E aqui por baixo, ó, coloquei um pouquinho também do vinho. Ó, aqui eu já dei uma leve entortadinha, mas depois a gente, quando for preencher a vasilha, a gente arruma. Aqui um pouquinho do rosa, pra deixar
mais realçado esse morango, vamos colocar um pouquinho aqui do rosa. Ó, volta com um pouquinho do vermelho vivo. Vem de pouco a pouco a tinta, não coloca muita tinta de uma vez no pincel. Não, às vezes você acaba colocando demais e vai juntando aquele monte de tinta e não fica legal. Ó, realça um pouquinho mais aqui no centro rosa. E com o cantinho do pincel, vamos fazer aqui a casinha. Ó, nas partes mais escuras, você vai colocar o vinho. Conforme for vindo mais clarinho, você vai também deixando, ó, mais clarinho. Vai usando os tons mais claros, vermelho profundo, goiaba queimada ou vermelho tomate. Se você estiver usando no lugar de goiaba queimada, pode ser o vermelho tomate. Vamos usar o amarelo ouro para fazer sementinhas, mas você pode usar o amarelo bebê, amarelo canário, amarelo gema, qualquer amarelo que você tenha. Eu gosto mais de usar o amarelo ouro. E aí, você vai fazendo aqui esse sementinho dentro de cada casinha. Quando a gente coloca, ela fica bem visível, mas conforme for secando, ela vai ficando mais apagadinha. Se você desejar, você pode voltar e reforçar, deixar elas mais amarelinhas de novo, depois que secar. Ó, já fiz a sementinha nesse, vamos fazer nesse aqui também. Mesma coisa, vem devagarzinho. E a sementinha tem que ser menor que a casinha. Então, você agora vai usar um pincel filete, mais fininho que você tiver aí. De preferência que a ponta também esteja boa, que às vezes esses pincéis fininhos, as pontinhas deles rapidinho acabam entortando, estragando. Aí você usa o que você tem a pontinha melhor, para ficar mais fácil, para a sementinha ficar menorzinha. Porque a semente precisa caber aqui dentro desse espacinho. Pronto, olha como que fica lindo. Depois que secar, pode voltar e reforçar, porque às vezes elas ficam bem apagadinhas mesmo. Então, pode voltar e reforçar, principalmente nessas partes que estão mais clarinhas. Vamos pintar aqui as folhinhas, as sépalas dos morangos. Vamos usar o branco, o verde folha, pode ser o verde abacate. Se você não tiver esse verde, pode substituir pelo verde pistache e o verde oliva. Aqui é o verde folha e o verde musgo. Então, vamos começar colocando aqui o verde folha na parte que mais pertinho do morango. Você pode usar também o verde maçã. A gente quase não usa, mas ele é bem bonito. Ele só é mais transparente, às vezes a gente tem que reforçar mais, que ele acaba ficando transparente depois que seca. E mais aqui nas pontinhas a gente vem aqui com o verde musgo.
agora não vai aparecer bem a cor escura. Depois que der uma secadinha, volta, reforça um pouquinho mais. E aí, as folhinhas ficam bem bonitinhas. Ó, volta de novo com o verde folha. E com o branco, ó, mais pertinho, nas partes que estão aqui mais clarinhas, a gente vem colocando aqui o branco. Aí, você vem de pouco a pouco, pra não tampar todo o verde aqui usando o branco. Ó, o outro aqui, ele tá bem mais escuro. Por quê? Porque eu já esperei secar, voltei, reforcei. Então, precisa ter esse acabamento, esse cuidado, pra ficar mais bonito. Pode deixar assim? Pode também, se você quiser, não tem problema. Mas se você quiser que realce mais as cores, que fique assim mais vibrante, aí você volta e reforça. Ó, aqui, ó, às vezes a gente acaba encostando mesmo no morango. Não tem problema, acontece. Vem devagarzinho com a cor, aqui eu estou usando o vermelho profundo, ó, e arruma de novo. Não se preocupe se quando você estiver pintando isso acontecer. Você vem com a mesma cor, ó, aqui tá mais clarinho, vermelho vivo, então você volta devagarzinho, cuidado para não encostar nas sementinhas e arruma. Olha como que fica legal. Então, são pequenos detalhes que deixam nossa pintura bem mais bonita. Vamos pintar as folhas do limão. Eu já pintei uma e deixei duas aqui para pintar com vocês, é a mesma coisa, mesmas cores. Vamos usar branco, verde kiwi, verde folha, verde musgo e o verde pântano. Mas se você não tiver, você pode substituir por outras cores que você tem aí. Não deixe de pintar se você não tem. Usa o que você tem. Ó, vamos começar usando o verde kiwi na parte que eu quero que fique mais clarinho. Então, vou deixar ele aqui nesse espacinho que vai ficar mais clarinho. Ó, coloquei aqui perto da bordinha e perto da nervurinha. Se vocês ouvirem algum barulhinho, é porque tá começando a chover. Tá um dia meio chuvoso. Ó, e aqui depois, verde folha. Mesma coisa, ó. Do mesmo jeito de um lado, vem aqui do outro. E aqui o verde folha, eu já encostei aqui na bordinha. Vou pegar um pincel menor para ficar mais fácil. Aí, vem mesclando aqui uma cor com a outra. Agora, vamos com o verde musgo. Ó, essa parte vai ficar mais escurinha. E aqui, por baixo, vamos deixar mais escuro também. Ó, então, aqui, essa parte tá toda aqui por baixo da outra folha, vou deixar mais escuro com o verde musgo. E vai arrumando o contorninho, pra ficar bem bonitinha a folhinha. Volta, reforça um pouquinho mais do verde kiwi. E vamos usar um pouquinho do pântano. Vamos colocar nessas partezinhas que estão mais escuras, pra realçar. Aí, você coloca um pouquinho pântano. Se você quer que a sua folha fique mais clarinha, você vai usar menos pântano. Se você usar bastante, ele vai deixar mais escuro. Se ficar muito escuro, você volta também com a cor mais clarinha. E deixa mais clarinho. Mas aí, você pode fazer uma mais clarinha, uma mais escura, não precisa fazer também
todas exatamente da mesma cor. Vamos para outra. Vamos começar aqui. Verde kiwi, na parte que eu quero que fique mais claro. Então, eu vou colocar o verde kiwi, ó, do lado de cá da nervurinha, até quase chegar aqui na ponta da folha. Depois, verde folha. E, ó, do outro lado, verde folha. A pontinha vai ficar mais clarinha com o verde folha. E com o verde musgo, a gente vem preenchendo aqui essa parte do centro. Ó, coloca aqui perto da nervurinha e esfuma mais para baixo, de encontro com o verde folha. E aqui do outro lado, na parte de cima. Aí, limpa o pincel pra tirar a cor escura e volta com o verde kiwi aqui pertinho do verde musgo, na parte mais clarinha da folha e realça aqui essa cor clarinha. Mesma coisa do outro lado. Vem arrumando certinho o contorninho que vai ficar bem bonito. E vamos colocar um pouquinho do verde pântano, coloca na nervoinha. Ó, depois vem aqui e esfuma um pouquinho. Deixa a tinta mais de um lado, ó, do pincel e vem arrumando aqui o contorninho. Ó, agora esfuma um pouquinho mais para dentro. E olha como que fica muito lindo. Às vezes você coloca a primeira vez, o tecido ele não pega bem a tinta, então o que você vai fazer? Vai esperar secar um pouquinho, volta de novo ali naquele lugar que às vezes você coloca, às vezes a goma, ou às vezes por estar úmido, não quer ficar assim, pegar bem, né, a tinta. Então, você espera secar um pouquinho, precisa ser totalmente seco, aí você volta e reforça de novo, que aí vai dar certo. Ó, aqui nós vamos usar tinta só de um lado, pode usar também o pincel fininho, se você preferir. E aqui atrás passa, ó, o galinho da outra folhinha que tá lá. E preenche com o pântano. Ó, eu usei o pântano pra fazer aqui esse galinho e aqui o galho do limão. E vamos colocar um pouquinho do branco. Tô tirando um pouquinho, coloquei muito. E você vem, se caso você colocar muito, você vem e tira um pouco. Mas você pode fazer isso também com um pincel fininho. E você ficar com medo, não conseguir usar o pincel achatado, pode preencher com um pincel fininho.
E agora, com o pincel mesmo, ó, tinta só de um lado. Pode usar o pincel fininho, se você ficar com medo de usar o pincel achatado. Vou realçar aqui, ó, a nervurinha central. E com a tinta só de um lado, vem fazendo a nervurinha. Mas se você ficar com medo, não conseguir, pode usar o pincel fininho mesmo. Vem bem devagarzinho, limpa sempre só de um lado. Ó, desse lado, tá vendo? Não tem tinta. Tá todo do outro lado. Que aí você consegue, o pincel em pé, ó, consegue fazer a nervurinha. Olha como que fica bem legal. Ó, e agora, com o branco, nós vamos deixar as partezinhas aqui dentro, ó, entre as nervurinhas. Cuidado para não encostar. Você pode esperar secar um pouquinho também, para não encostar aqui na nervurinha. E vem com o branco entre as nervurinhas, ó, realçando aqui. Vem de pouco a pouco. Se você ficar com medo de encostar e borrar, pode esperar secar um pouquinho. Vem com o pincel mais de ladinho, assim, ó, do jeito que ele vai encaixando aqui dentro, entre as nervurinhas. Olha que lindo. Depois que der uma secadinha, você pode voltar e reforçar aqui algumas partezinhas que você quer que fique mais clarinha. Por exemplo, essa bordinha aqui, ela é mais clarinha. Você pode voltar e reforçar essas bordinhas mais clarinhas pra ficar mais bonito. Vamos pintar aqui agora a bacia, que é bem grandona. Vamos usar azul soft. Aqui é o verde glacial, mas pode ser o verde bebê, se você não tiver o verde glacial, pode ser o azul bebê também. E esse aqui é o verde seco. Se você não tiver o verde seco, você pode substituir, ó, pelo menta, que combina também com essas cores. Pode ser também o verde country ou o verde bandeira. Não tem verde bandeira aqui, mas todas essas cores aqui, ó, vai combinar com esses azul clarinhos aqui. Então, se você não tem o verde seco, pode usar verde country, menta, verde bandeira, que você tiver, assim, nessa tonalidade que combina aqui com esse azul mais clarinho. E aqui é o pântano. Então, nós vamos começar, e ela é bem grandona. Então, a gente precisa ser uma cor que você tem bastante. Se você pegar uma que é bem pouquinho, não vai dar pra preencher se você for pintar em duas folhas, igual eu estou pintando aqui, que ela fica bem grande mesmo. Vamos começar usando aqui o azul soft. Aqui já deixei cair o amarelo aqui, porque se a pessoa não der uma manchadinha aqui na pintura, não tá legal. Sempre tem que cair. Com vocês é assim também? Tem que cair uma manchinha pra poder dizer que tá fluindo a pintura. Ó, então, vamos aqui começar com o azul. Aí, você pode usar um pincel grande que você tem aí, tanto achatado quanto pituar, que vai ajudar. Ó, aqui, você pode desviar, se você preferir, desse risquinho, porque pode ser que o azul tampe, né? Que ele não é transparente. Mas, se você depois quiser passar por cima e depois ir se guiando só aqui pelo risco, pode também. Ó, vamos preencher com o azul soft. Ó, aqui eu preenchi quase tudo com o azul soft, então você não vai preencher tudo. E aqui eu desviei um pouquinho, ó, algumas partes eu passei, mas eu ainda consigo ver o risco, então você não esfrega muito pra não perder o risco. Aí agora, ó, tá vendo? Vim até aqui assim. Nós vamos terminar de preencher com o azul, o verde glacial, que pode ser o azul bebê. Então, vamos terminar de preencher essa parte.
com verde glacial ou azul bebê. E aí, você não deixa secar aqui, porque precisa essa cor, ó, misturar com essa outra que a gente já colocou. Então, não preenche, deixa aqui para depois voltar e fazer esse cantinho. Precisa uma cor misturar aqui com a outra. Ó, então, terminei de preencher com o verde glacial. E aí, você mescla aqui uma cor com a outra, para não ficar assim aquela divisão do azul soft com o verde glacial. Vamos usar agora o verde seco. E, ó, nessa parte que tá mais escura, vamos começar aqui na bordinha. Vai ser a parte escura aqui da vasilha. Então, nós vamos, ó, coloca aqui no contorninho e vem trazendo o verde glacial. Pode ser também o verde bandeira. Aí, você toma cuidado que o verde bandeira ele tem uma pigmentação um pouquinho mais forte. Então, você vem colocando de pouco a pouco. Vou misturando aqui com um pouquinho do verde glacial, porque eu quero que quando chegue aqui, ó, vá diminuindo a intensidade desse verde seco. Perto das folhinhas, coloca também um pouquinho. Aí, vem mesclando aqui para fora. Aqui tá manchadinho no meu, porque é onde eu deixei cair o amarelo. Se acontecer assim com você, ó, você pinta e depois que secar, você vem aqui e faz outra demão aqui de tinta que ajuda a tampar. Acontece mesmo, né, de cair. Ó, aqui por baixo vem com o verde seco. E vamos deixar um pouquinho mais escuro. Deixa eu puxar mais assim, que fica mais fácil. O meu tecido, conforme vai umedecendo, ele vai... Alguns tecidos são assim, né? Ele vai ficando mais enrugadinho. Mas depois, conforme vai secando, ele vai voltando de novo. Eu estou usando o brim. Ele é cru, mas fica muito lindo, sabe? As cores nele, fica muito bonito. E é bem gostoso de pintar. Só esse detalhe mesmo de, conforme vai pintando, ele vai ficando mais enrugadinho. Ó, então, aqui estou usando o verde seco. Bem de pouco a pouco, colocando. Olha como que fica uma cor bonita. Aí, agora, tá vendo esse detalhezinho aqui do meio? Nós vamos vir, ó, com o verde seco mesmo. Vem bem devagarzinho. Passa aqui no rumo do risquinho, ó. É um pouquinho difícil, mas tenta deixar bem certinho. E aí, você vai esfumar para baixo. Não precisa deixar assim bem definido, não. E agora, coloca mais tinta. Começa aqui, ó, na parte mais escura. Pra quando chegar nessa outra parte aqui, tá bem fraquinha a tinta. Aí, vamos de novo. E não fica retinho, é mais curvadinho mesmo. E sai aqui do outro lado. Deixa eu limpar o pincel. Eu acabei pegando o pântano na hora que eu bati aqui. E aí, você esfuma agora para cima. Ó, aqui vai ficar mais clarinho.
Aqui mais perto a gente pode deixar um pouquinho mais escuro. Coloquei um pouquinho mais do verde seco. Mas mais aqui pertinho da folhinha, aqui das partes mais escuras mesmo. E vamos deixar, ó, esse lugarzinho um pouquinho mais escuro com o pântano. Vem bem pouquinho no pincel, tira o excesso pra não ficar também escuro demais. Ó, faz a sombra aqui da folha com o pântano. Tô usando só o restinho que tá aqui no pincel mesmo. Depois, quando a folhinha estiver mais seca, a gente pode voltar e realçar aqui as cores da folhinha, vai ficar bem lindo. Ó, vem só com o restinho do pântano e faz aqui, ó. Pode passar aqui por cima, porque a folhinha vai fazer uma sombra aqui. E aí, a gente limpa, ó, pega a tinta, mas limpa o excesso e vem aqui no cantinho. Ó, deixa bem certinho aqui. Aqui, ó, nesses cantinhos, tá vendo? A gente pode vir com um pincel menorzinho, vamos preencher com o verde seco, todos esses cantinhos aqui, ó. Vem preenchendo com o verde seco. Ou o verde bandeira, que você estiver usando. Às vezes não tem o verde seco, usa o verde bandeira. Preenche bem certinho aqui, bem devagarzinho. Usa um pincel menor que vai ficar bem certinho. Olha como que já tá ficando bem legal. E agora, nós vamos fazer, nessa partezinha aqui, umas partes reflexo da sombra, alguma coisa assim, ó. Vem aqui, seguindo aqui, ó, a curvinha, com o verde seco, coloca e esfuma. Mesma coisa aqui na parte de cima. Bem pouco pra não ficar forte. Esfuma bem. Ó, vamos pôr mais um pouquinho nesse, uma manchinha. Pode deixar manchadinho, mas não assim muito forte, muito escuro. Se você quiser deixar também mais escuro, pode deixar. O meu eu vou deixar mais clarinho. Ó, deixa bem manchadinho. Vem de pouco a pouco. E agora, com o azul soft, o pincel bem achatadinho, menorzinho, vem realçando aqui essa parte. Nessa parte mais escura, você usa o verde glacial. Ó, se entortar, você volta, arruma de novo. Não se preocupe, vem devagarzinho, vai arrumando com o verde seco e vai ficar bem legal.
Aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Espacinho, vem com verde glacial e preenche esse espacinho aqui. Ó, pode colocar um pouquinho do verde seco com o verde glacial, mas não deixa muito escuro, senão vai acabar sumindo aqui. E aí, nós vamos deixar secar um pouquinho, porque depois a gente vai voltar aqui por baixo, ó, reforçar um pouquinho mais. Então, você deixa secar o seu, que fica mais fácil para fazer esse detalhe com ele seco. A tinta pega melhor e não corre o risco de borrar. Olha, aqui já secou a minha pintura, tá bem sequinha mesmo. Aqui, ó, nos moranguinhos, eu estou usando a cor vinho pra deixar umas partes mais escuras, ó. Tá bem seco, tem que estar seco pra não borrar aqui a parte amarelinha. Então, a gente vem aqui, não tem problema se passar aqui por cima do amarelo. E aqui, ó, nesse aqui, pra dar a impressão, né, de que tá mais escuro, tá por dentro ali da vasilha e acaba ficando mais escuro. Um pouquinho aqui, ó, pouca coisa mesmo, com a cor vinho. E aqui, ó, na folhinha, você pode voltar com as cores que a gente usou aqui e deixar umas partes mais escuras. Eu já retoquei as partes mais escuras e volta com o branco e deixa um pouquinho mais clarinho aqui, mas é bem pouquinho. E se você achar que é necessário, se ficar bom, não precisa, é só se você achar que ficou muito fraquinho e aí precisa fazer esse detalhe, você vai fazer. Então, com o branco, eu estou usando um pincel fininho, mas se você tiver um pincel pequenininho, achatado, pode usar também. Vem aqui, ó, pertinho das sementinhas. E essas partes aqui que estão mais clarinhas, nós vamos deixar com bastante luz. Então, você vem aqui em volta, ó, sem passar por cima aqui dessa parte mais escurinha, onde fica a sementinha. Vem fazendo aqui um contorninho, pode ficar mais quadradinho, mais redondinho, não tem problema. E aí, com o pincel menorzinho, fica mais fácil pra gente fazer isso sem tampar aqui as sementinhas, a casinha da sementinha. Vem colocando tinta, ó, vai depositando aqui a tinta. Não precisa também deixar aquele montão de tinta. Não se preocupe se no começo parecer que tá esquisito, que não vai ficar legal, mas depois fica muito lindo. Se você não gostar assim, pode deixar um pouquinho de tinta, bem fraquinho mesmo. Ó, e conforme vai chegando aqui perto das cores mais escuras, ela vai ficando mais fraquinha. Tenta não usar, se você não tiver um pincel pequenininho, assim, filete, tenta não usar um que seja muito grande, porque acaba dificultando. Então, usa o menor que você tem aí, que vai ficar mais fácil. E aí, vem depositando aqui. Quando chega nessas partes mais escuras, deixa só o restinho. Ó, o meu eu quero que fique bem forte, então eu venho, reforço mais um pouquinho. Mas aí vai do gosto. Se você não gostar, você pode deixar mais fraquinho mesmo. E aqui, ó, vem algumas sementinhas pertinho da casinha da sementinha e faz aqui um contorninho. Não contorna tudo, só um pouquinho mesmo. Ó, aqui nessa parte mais clarinha, vamos colocar um pouco também.
E aí, você pode voltar com o amarelo, principalmente nessas sementinhas que estão aqui. As partes mais clarinhas, reforça. Cuidado para não deixar uma semente muito grandona. E pode voltar com o púrpura. Aqui eu estou usando vermelho profundo, ó. Se ficou muito tampadinho, você volta e define aqui um pouquinho mais pertinho da sementinha, essa parte mais escura. Vem bem devagarzinho com o pincel mais fininho. Aqui no outro eu vou usar um pincel achatadinho, então você pode usar tanto o filete quanto o pincel achatado. Vem aqui, ó, e vamos colocar em volta. Com um pincel achatadinho e menorzinho, eu acho melhor. Mas se você às vezes não tem, só tem pincel grande, então você pode fazer com filete. E se for um morango, às vezes bem pequenininho, aí com filete ou aquele pincel redondo, também dá pra fazer. Agora, quando for um morango maior, a gente pode usar um pincelzinho maior, fica mais fácil. Ó, e aí, você vai deixando conforme você quer, com uma luz mais fraquinha ou mais intensa. E vai diminuindo conforme for chegando nas partes mais escuras. Aqui reforço um pouquinho. Ó, a mesma coisa eu fiz aqui no outro. Aí, pra fazer aqui em volta da sementinha, com o pincel fininho é melhor, porque vai ficar um traço bem fininho, fica mais fácil pra gente fazer. E aí, você pode reforçar a sementinha para ela ficar mais visível, porque ela fica bem apagadinha depois que seca. As folhinhas, você pode, se você quiser, voltar depois, ó, quando ela estiver um pouquinho mais seca, vem aqui e reforça um pouquinho mais. Estou usando o branco, mas pode ser o marfim, qualquer cor mais clarinha. Nem todo mundo gosta de usar branco, não tem problema. Usa o marfim, pode ser também o palha, ou um verde mais clarinho. Ó, e nos limões aqui, você vai colocar um pouquinho mais, se você achar necessário. E aí, você toma cuidado, porque como ele já tá bem sequinho, se a gente colocar muito branco, aí fica só mesmo aquele branco bem forte. E às vezes acaba tirando. É assim, você olha na pintura só vê branco, branco, nem dá de perceber as outras cores. Aqui, ó, com o verde seco, aí nós vamos reforçar essas partezinhas. Pra ficar bem definido. Deixa aqui mais escuro. Ó, aqui nós podemos misturar o verde seco com o pântano. E deixar um pouquinho mais escura essa partezinha aqui que tá pegando sombra. Aí, tenta deixar da mesma largura. E conforme for vindo mais pra cá, você usa mais o verde seco. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Ó,
aqui no meio nós vamos colocar um pouquinho do branco, mais aqui assim. Pra realçar essa parte. Ó, mais aqui no centro mesmo. Depois, se você quiser voltar, reforçar um pouquinho mais. Ó, e vamos aproveitar e colocar um pouquinho aqui também. Na parte aqui de cima, vamos colocar. Ó, aqui, vamos fazer um pouquinho também de luz, um reflexo. Ó, vai deixando acabar, bem, tá vendo? Vai acabando assim, bem pouquinho, bem fininho. E aqui nesse lado, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, que vai ficar mais fácil. Nós vamos pegar o branco, bem aqui, ó, no pratinho, pra entrar aqui na cerda do pincel. Pode tirar um pouquinho de excesso do paninho e venha antes de chegar no contorninho. Ó, vem devagarzinho e esfuma. Se você quiser deixar também mais forte, pode deixar. Eu vou deixar essa parte um pouco mais fraquinha. Ó, esfuma passa várias vezes o pincel sempre no mesmo lugar, que ajuda a deixar bem espalhadinha a tinta. E aqui na parte de cima, pode colocar um pouquinho. Aqui eu vou deixar um pouco mais forte, não vou ficar espalhando. Com um pântano e um pincel mais achatadinho, vamos deixar a tinta mais de um lado e vamos fazer aqui o contorninho, usando o pântano. Tenta deixar da mesma largura, vem bem devagarzinho, não faça com pressa. E vamos fazer aqui essa bordinha. Não traz o pincel muito encharcado de tinta, senão acaba ficando muito grosso. Ó, aqui vira o pincel, vem fazendo aqui, ó, a viradinha. Ó, desse outro lado, a mesma coisa. Tenta deixar mais de um lado a tinta, não deixa assim o pincel com muita tinta, senão acaba ficando torto. Ó, e vem fazendo a curvinha. Não precisa apertar, vem bem devagarzinho, mais suave a mão, apoia para não ficar tremendo. E algumas partes que às vezes não pegar de primeira vez, você depois volta e arruma. Volta, reforça, depois que der uma secadinha, e aí fica bem bonito. Como nós estamos passando por cima da outra tinta, nem sempre fica certinho, pega direitinho. Aí depois você volta e arruma. Ó,
depois que o meu secar, eu vou voltar, passar mais outra vez, porque eu quero que fique bem escuro. Então, você vai fazer o mesmo. Vai passar, espera secar um pouquinho, volta, depois assim, devagarzinho, pra não entortar. E aí, é interessante que essa parte da frente fica um pouquinho mais grossa e quando vai virando aqui, ó, ela diminua um pouco. Não deixe tão grosso aqui nas curvinhas. Aqui embaixo, eu vou usar só o cinza, não vou fazer nenhum fundo, nenhuma mesa, nada. Mas se você quiser, pode fazer também. Então, vamos usar o cinza aqui embaixo. Vem fazendo aqui a sombra. Pode ser o cinza claro, o cinza chumbo, que você gostar de usar. Estou usando cinza normal mesmo. Não deixa muito grosso, que fica mais ruim pra gente fazer aqui esse detalhe. Ó, aqui eu não vou contornar tudo aqui, esse espacinho, ó. Vou deixar acabando aqui. Ó, e aqui você vem até aqui debaixo, ó, do limão. Vai acabando bem suave. É muito fácil de fazer e a pintura fica muito linda. Aí você não usa um pincel muito grandão. Quanto maior, mais grande vai ficar a sombra. E com o cinza, vamos fazer aqui nessa parte, ó, pertinho da vasilha. Venho aqui contornando, é só contornar. E aí você vai aumentando, colocando mais cinza, se você quiser. Aumentando que eu falo assim, reforçando, se você quiser que fique mais escuro. Se você estiver usando o cinza chumbo, aí ele vai ficar mais escuro e você vem com mais calma. Porque às vezes vai ficar muito escuro e você não vai gostar. Mas com o cinza normal fica bem bacana. Ó, aqui vamos colocar um pouquinho também. Bem pouquinho. Ó, aqui como se tivesse o cabinho fazendo a sombra. Cuidado pra sombra, ó. Cuidado pra sombra aqui não ser muito assim grossa, mais grossa que o cabinho. Tem que ser mais ou menos a mesma largura. E vamos fazer aqui também, ó. Perto dos morangos. Só vai contornando. E eu vou fazer isso, ó, só desse lado aqui que tem os dois morangos. Esse outro lado aqui não, vai ficar normal mesmo. Ó, só de um lado, não precisa fazer dos dois. Ó, e vai acabar aqui, ó, bem finalizando só com o restinho da tinta que tá aqui no pincel. Então, daqui pra cá, eu já vou deixar sem colocar o cinza, sem fazer a sombra. Ó, agora, eu vou esperar o meu dar mais uma secadinha, tá vendo? Que às vezes fica, assim, alguma falhinha, porque aqui já tinha tinta, então, conforme a gente passa por cima, a primeira vez não pega direitinho. Então, você espera secar um pouquinho, volta aqui com o pincelzinho e faz aqui de novo, bem devagarzinho, com bastante cuidado pra não ficar torto. Porque se a gente deforma aqui, a vasilha, ela não vai ficar tão legal. Olha só como ficou, que eu reforcei um pouquinho mais depois que secou. E aí, você vem, ó, e coloca um pouquinho do branco aqui também nessas partes. Vem com o pincel da cerda menorzinho, ó, e coloca aqui um pouquinho do branco para realçar aqui essa bordinha da vasilha. E olha só como que ficou bem lindo.
Muito gostoso de pintar esse projeto. E aqui também já temos o tema para nossa próxima aula, já deixei riscadinho, tem a melancia inteira, melancia cortada, que vamos ter transparência, e uma tabinha de madeira que vai ficar super linda. Então, ficou assim, ó, e você que ainda não adquiriu essa apostila, que tá maravilhosa, vou mostrar para você aqui os outros temas, que já tem aula disponível aqui no canal. Ó, nossa última aula foi essa daqui, do abacate, com o bule vermelho. Muito linda, que eu ainda tô fazendo barradinho, pra dar aquele acabamento, porque a pintura merece também um acabamento, tanto de crochê, pode ser de tecido, stencil, tem que ter um capricho pra ficar mais linda, né, nosso trabalho. Ó. E tem esse aqui também, já tá tudo acabadinho. Olha que linda. Essa aqui foi a nossa primeira aula. Muito gostoso de pintar. Não é difícil, parece ser difícil, mas não é. É muito gostoso de pintar mamão, você vai gostar bastante. E tem também esse aqui da fruteira, ó, já tem um acabamento, falta finalizar alguns detalhes. E olha como que fica lindo. Tá super lindo. Você ainda não adquiriu, não fica só aqui admirando, aproveita que o link está aqui na descrição do vídeo. Todas essas aulas já estão aqui disponíveis para você pintar. Então, quando você comprar, você já vai encontrar os PDFs, tudo certinho, no tamanho, assim, para você colocar 2 folhas ou uma folha só, caso você queira ele menorzinho. E todas essas aqui que tem aula no canal, já tem lá o guia de cor, a foto colorida. E as aulas vão ficar aqui para você assistir e pintando, para não ter dificuldade. E olha só como que fica lindo. Aí essa foi a que a gente fez hoje. Olha só que maravilhoso. E na nossa próxima aula vamos fazer essa daqui. Ainda falta mais 2 temas lindos também. Então, aproveita, já vem aqui na descrição do vídeo, são 7 projetos. As aulas vão ficar todas aqui no YouTube para você assistir. Vem guia de cores e foto colorida. Conforme eu for pintando, eu vou disponibilizando o guia de cor e a foto colorida na apostila. Depois você vai lá e baixa só o guia de cor e a foto colorida do que você quiser. Fica mais separadinho. Olha só como que ficou maravilhoso. É um tema mais lindo que o outro, fica até difícil a gente escolher qual que quer começar, por qual que a gente vai começar a pintar. Já espero você na nossa próxima aula, que é esse tema. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo você. Pode também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu WhatsApp, o link de compras. Então, pode entrar em contato comigo, às vezes você tem alguma dificuldade, não consegue comprar pelo link, tá com dificuldade, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo você a adquirir a sua apostila e fazer esses temas lindos, pintar aqui junto comigo. Então, já estou aguardando você na nossa próxima aula.